Martin Scorsese conseguiu outra vez. Uma das maiores obras cinematográficas, O Assassino da Lua das Flores, que tem Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. É uma obra-prima que você precisa conhecer. Mas hoje eu vou te contar a história por trás do filme, então se prepara para uma viagem incrível pela história. A história por trás do filme O Assassino da Lua das Flores. Então aí, caso você não tenha visto ainda esse filme, caiu até no Oscar lá, tá? Foi premiado aí. Não se preocupe, eu vou tentar aqui não dar spoilers. É lógico que parte do que eu contar aqui, da história real por detrás do filme, tem algumas coisas que aparecem no filme, tá? Então são pequenos spoilers aqui que eu vou acabar tendo que te dar. Porém, isso não impede o espetáculo que é você assistir esse filme, ok? Vamos lá. Naturais de um território compreendido entre os rios Ohio e Mississippi, nos Estados Unidos, os indígenas da nação Osage foram expulsos de suas terras no século XIX e passaram a viver no que hoje conhecemos como estado do Oklahoma. Habitando uma região árida e montanhosa, os Osages iniciaram a compra das terras da reserva para garantir que o governo não pudesse repassá-las aos brancos no futuro. Assim, logo na primeira década do século XX, o astuto James Big Heart, um dos maiores líderes da nação Osage, pediu a ajuda do advogado John Palmer, que os direitos de seu povo fossem assegurados. Os mais de 2.000 lotes dos Osage tiveram áreas aumentadas pelo governo e uma cláusula dos contratos previa que todos os recursos minerais encontrados naquelas terras seriam de propriedade exclusiva do povo indígena. Além disso, os lotes não poderiam ser vendidos, apenas herdados, e cada dono poderia arrendar o uso e exploração da superfície como bem entendesse. Todas as manobras realizadas por Big Heart e Palmer foram motivadas por uma descoberta da dupla. As terras Osage, em Oklahoma, escondiam uma reserva abundante de petróleo encontrada há quase uma década por um dos Osage. Depois de persuadir o governo, Big Heart ajudou a nação Osage a concentrar a maior renda per capita do planeta, tornando esses indígenas o povo mais rico do mundo. Na década de 1920, os Osage obtinham lucros altíssimos oriundos da exploração de seu território e seus filhos estudavam na Europa, enquanto eles mantinham suas mansões e carros de luxo conduzidos por motoristas brancos. Não demorou muito para que a riqueza dos Osage começasse a despertar a inveja e a ganância dos brancos, que não conseguiram aceitar que um povo nativo pudesse concentrar tamanha renda e poder. E o governo, então, ele tentava de tudo para regular como os Osage gastavam e investiam sua fortuna em paralelo a mortes misteriosas que começaram a assombrar os ricos indígenas. O primeiro assassinato foi o da Osage Anna Brown, friamente morta com um tiro na cabeça. Dias depois, os corpos de Charlie Whittemore e o Henry Rowan, primo de Anna, foram encontrados também baleados. Charles estava abandonado em um terreno e Henry foi achado morto ao volante de seu carro. Mais de 20 membros da nação Osage perderam a vida no que é hoje chamado de o Massacre de Oklahoma, também conhecido na época como o Reinado do Terror. Algumas vítimas até foram envenenadas e outras simplesmente desapareceram. Assim como no filme, a história do livro gira em torno de Molly Buckhart, interpretada pela atriz Lily Gladstone. Molly foi uma mulher Osage que teve sua família dizimada durante o massacre. Anna Brown, cuja morte deu origem ao Reinado de Terror, era irmã de Molly, assim como Minnie e Lizzie, a mãe e a irmã da moça. Respectivamente, morreram do que os médicos chamaram de doenças debilitantes peculiares, que até hoje seguem sem explicação. Contudo, o último golpe levado por Molly foi o estopim para que as investigações fossem aprofundadas. Rita Smith, sua irmã e seu cunhado Bill e Nat Brookshire, criada da família, morreram durante uma explosão em sua casa, da qual Molly escapou por pouco. Foi aí que os Osage decidiram que as medidas mais drásticas deveriam ser tomadas. Logo depois da morte de Anna, Molly já havia contratado detetives particulares para investigar o caso, mas sem muito progresso.
Porém, em 1925, os Osage recorreram ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a J. Edgar Hoover, o chefe de uma nova agência chamada de Bureau of Investigation, que mais tarde se tornaria no FBI. Recrutou um de seus agentes para trabalhar no caso, Tom White, interpretado no filme por Jesse Plemons, em Assassinos da Lua das Flores. Chefiava o escritório de campos de agência em Oklahoma, onde reuniu uma equipe formada por alguns agentes infiltrados. Nos meses seguintes, Tom e seus homens descobriram que o marido de Molly, Ernest Buckhart, e o irmão dele e seu tio, William Hale, eram os responsáveis pelas mortes da família. William Hale contratou criminosos e pagou pelo assassinato de Anna Brown, assim como o mandante do atentado que tirou a vida de Rita e Bill Smith. O mais chocante foi o desenvolvimento de Ernest, com quem Molly teve alguns filhos. Tanto na explosão contra a vida da própria esposa, Ernest envenenou Molly por anos, fingindo que lhe aplicava injeções de insulina. Em 4 de janeiro de 1926, William Hale e Ernest Buckhart foram presos. Buckhart confessou seu envolvimento nos crimes, e em 12 de março do mesmo ano, numa audiência preliminar, ele testemunhou contra seu próprio tio, que exercia grande influência sobre os Osage. Ambos foram condenados e Buckhart foi solto em 1937, mas voltou para a prisão depois de roubar um banco e passou seus últimos anos morando em um trailer com seu irmão. Hale recebeu a condicional em 1947 e não retornou à penitenciária. Já Molly se divorciou de Ernest durante o julgamento e casou-se novamente. Ela morreu em 1937, aos 50 anos de idade, já que possuía diabetes. Galera, de fato, a história do povo Osage, uma história que por trás do filme Assassino da Lua das Flores é bem assim intensa, bem interessante, bem emblemática. O Martin Scorsese deu um ar muito assim perfeito para o filme. O Leonardo DiCaprio atuou divinamente bem, tá? E o Robert De Niro também. Cara, vocês têm que ver a atuação deles, vocês vão adorar a atuação desses dois. Se esse vídeo é bom para você, deixa o seu like, tá? Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Me diz aí nos comentários se você já viu esse filme. Se não viu, corre lá e veja. Vai valer muito a pena você ver esse filme. É uma obra-prima que você precisa conhecer. Você vai se apaixonar por esse filme. Ok? Galera, como eu costumo dizer, tamo junto.